Fala, meu querido aluno! E hoje vamos falar sobre frações equivalentes. Olha, parece ser fácil, mas às vezes pode complicar a vida do aluno. Mas não estamos aqui para complicar a vida de ninguém. Vamos lá então. Frações equivalentes. Repare que eu posso ter duas imagens, tipo, veja o modelo. Eu tenho esse retângulo. Eu posso dividir pela metade, não posso? E aí vou pintar. E eu tenho a fração, isso, eu tenho a fração meio. Meio quer dizer metade, 50%. Vou até escrever aqui. 50%. Tranquilo? Dica da hora. Tem frações que você precisa saber o percentual. De cara, essa é uma. Metade é 50%. Agora, eu resolvo dividir esse retângulo do mesmo tamanho. E em vez de dividir em dois pedaços, eu posso dividir, vou dividir bem aqui logo aqui ao meio, mas eu posso fazer isso. Dividir, ó, repare que o tamanho é o mesmo dos dois, só que agora em vez de dividir em dois pedaços, eu dividi em 4 pedaços. E aí se eu pintar aqui esse pedaço, mais esse, comparem agora, tá? Imagina uma barra de chocolate, uma dividida pelo meio, e uma outra barra de chocolate dividida em 4 partes, tá bom? Então eu tenho a fração aqui 2 de 4. Mas observe que o tamanho aqui, ó, é o mesmo. Então, são frações equivalentes. Apesar que os números são diferentes, mas são frações equivalentes. Ou seja, 2 quartos eu posso afirmar que é igual a meio. Ou seja, 50%. Realmente, são 4 pedaços. Pintei 2, pintei a metade, 50%. Então, meio e 1/4 são frações equivalentes. Tranquilo? E aí nós temos várias maneiras de provar que as frações são equivalentes. Vamos lá. Imagine logo aqui de cara, eu já sei que essas duas frações são equivalentes, mas vamos à primeira dica. Eu brinco que é a regra do X-Men. Beleza? X-Men lembra de X. X lembra o X. E X da multiplicação, a gente lembra logo de multiplicação. Então, eu posso provar aqui, ó, fazendo a regra do X-Men, faço aqui o produtos cruzados, tá bom? 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 1 é igual. 4 vezes 1 igual a 4. Observe que os resultados é o mesmo resultado. Então, quando eu faço produtos cruzados, que eu aprendi regra do X-Men, é o meu apelido carinhoso, e se os valores são iguais, então eu posso afirmar que duas frações são equivalentes. Tranquilo? Essa dica é bacana para quando for duas frações. Professor, e quando for 3, 4 ou mais frações? Eu tenho mais 2 dicas para vocês. Vamos a ela. Bom, imagine agora que você tenha que comparar. Vamos lá. Vamos comparar 3 frações. Vamos lá. Vamos comparar 3 quintos. Vamos comparar, deixa eu ver aqui uma outra fração bem legal. Vamos comparar 1/8. E vamos colocar aqui mais uma fração, 3 quartos. Pronto. Observe que, será que eu tenho aqui frações aqui? Deixa eu colocar mais uma aqui. Vírgula. E, deixa eu colocar aqui uma bem legal, 6 décimos. Pronto. Eu tenho 4 frações. E aí a gente pode brincar aqui no seguinte. Nós podemos colocar na ordem crescente, ordem decrescente e verificar se tem frações equivalentes. Tá bom? Vamos ganhar nesse pacote de frações equivalentes também comparar frações. Bom, existe uma regrinha bem legal que nós já comentamos em um dos vídeos. Qual é? Divide cada fração e compara os resultados. Olha que legal. Vamos fazer isso? Se eu dividir 3 por 5, esse cálculo é de vocês, dá 0,6. 1 dividido por 8, já fizemos também em um outro vídeo, é igual a 0,125. 3 dividido por 4 é igual a 0,75.
E 6 dividido por 10 é igual a 0,6. O Ministério da Matemática diverte. Todo número dividido por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Se a vírgula está depois do 6, ele volta uma casa. Pessoal, se fosse 100, a vírgula ia voltar 2 casas para a esquerda. Tranquilo? Então, eu tenho 4 valores. Opa, professor, já detectei uma situação. O resultado da primeira fração e da quarta fração são iguais. Então, eu já posso afirmar que essa fração e essa fração são frações equivalentes. Beleza? Antes que você pergunte de onde saíram esses resultados, é o seu treino, tá bom? Divida 3 por 5, 1 por 8, 3 por 4 e 6 dividido por 10. Então, essa é a maneira completaça. Quantas frações você tiver numa questão, você quer comparar ou quer verificar quais são equivalentes, basta dividir e depois comparar o resultado, tá bom? Tranquilo? E para fechar nosso vídeo, eu trouxe uma situação onde, dependendo da questão, você não precisa nem fazer tudo isso. Vamos analisar? Imagine que eu tenho aqui uma situação de um bolo, onde João comeu 1/4 do bolo, Joaquim comeu 2/5 do total ali do pedaço do bolo, Joana comeu 2/20 do total e José comeu 3/12. Se você usar essa maneira e você dividir, você encontra e compara os resultados. Mas aí você pode usar algumas táticas. Se a questão for de marcar uma prova objetiva, você já analisa assim, vamos ver quem eu vou eliminar. Se você precisa encontrar 2 frações equivalentes, vamos lá. Repare que Joaquim e Joana, o numerador é 2. Não tem como Joaquim e Joana ter frações equivalentes. O numerador é o mesmo, o denominador é diferente. Não tem como, beleza? E aí eu posso ver bem que João e José. Opa! Repare que se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, adivinha o que vai acontecer? 1 vezes 3 é 3 e 4 vezes 3 é 12. Uau, professor, eu posso usar essa tática? Pode e deve. A tabuada ela é muito importante. 1 vezes 3 é 3. Vou botar bem aqui o resultado. 1 vezes 3 é igual a 3 e 4 vezes 3 é igual a 12. Então, João e José comeram a mesma quantidade. Tranquilo? Mas essa questão, perguntar quem comeu mais, aí é legal você fazer a divisão de cada fração. Tranquilo? Beleza? Galera, espero vocês até a próxima e